Olá, meus amigos e meus irmãos. Graça e paz a vós todos. Meus irmãos, no vídeo de hoje, eu convido vocês a fazer uma reflexão, a fazer uma análise, a examinar as Escrituras da maneira que o Messias, o Salvador, mandou. O Salvador, o Messias, ele não mandou ficar contando as histórias do povo hebreu. O Messias, o Salvador, mandou examinar. Examinar é olhar, é pesquisar, é adentrar a fundo, procurar saber o que é verdade, o que é para o nosso tempo, o que era para a época dele, o que é para os judeus, o que é para os gentios, o que era no tempo da circuncisão e o que é agora para a nossa época da graça. O meu intuito aqui também não é criar atrito entre pessoas e nem fazer confusões na cabeça das pessoas. Também eu não estou aqui para julgar o fato, o relato que nós vamos analisar, mas sim convidar você que é sincero, você que é honesto, você que gosta das coisas transparentes e verdadeiras. Eu convido você a analisar comigo um acontecimento que aconteceu no começo da igreja, do Atos dos Apóstolos, ao qual foi escrita e descrita pelo médico chamado Lucas. Então, mais uma vez eu adianto aqui, o relato que eu vou ler, eu não estou julgando a pessoa do apóstolo, mas eu estou chamando você, que é sincero e fiel e verdadeiro, a acompanhar o relato e ver, tirar as suas próprias conclusões, se aquilo que está escrito aqui é o que te ensinam, é o que o teu líder ensina, se aquilo que está escrito aqui é aquilo que você acredita ou não. Então nós vamos analisar, eu convido você a acompanhar na sua Bíblia e dizendo mais uma vez, não estou aqui para julgar o apóstolo e nem para criar confusão na mente das pessoas, mas eu estou aqui para nós juntos analisarmos se isso aqui tem fundamento da parte do Criador, do Eterno, ou não. Ok? Então vamos lá. Vamos analisar juntos então. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim, Ananias e Safira. No verso 1, diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu.
sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Vamos dar uma parada aqui e vamos analisar. Dizendo a vocês que o ato dos apóstolos não é doutrina, não é ensinamento, mas sim uma descrição daquilo que aconteceu na época dos primeiros líderes da igreja, que eram os apóstolos. Então o relato diz que um tal Ananias, que tinha se convertido, ele tinha uma propriedade. Ele foi lá, vendeu aquela propriedade que ele tinha por um certo valor, um valor X. Só que ele pegou uma parte daquele dinheiro que era dele e guardou. E o restante ele levou e depositou aos pés dos apóstolos para que os apóstolos repartissem entre os necessitados. Porém, o apóstolo Pedro chamou a atenção dele, do Ananias. E ele diz assim: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui nós temos duas contradições. Então eu peço a você que abra o seu entendimento e procure raciocinar dos fatos, do acontecimento daquela época, não do que eu estou narrando, mas do que foi acontecido naquela época. Primeiro, Pedro chama a atenção dele. Eu fico imaginando aqui a vergonha que o Ananias passou, né? Pedro, provavelmente, no meio daquela congregação, chamou a atenção dele a respeito do dinheiro. E na primeira falácia, diz que o Ananias tinha mentido para o Espírito Santo, porque o Satanás tinha enchido o coração dele. E na segunda falácia, Pedro diz: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então há uma pequena contradição. Afinal de contas, para quem foi que o Ananias mentiu? Foi para o Espírito Santo? Foi para o Pai, o Criador, conhecido por Deus? Ou foi para o Pedro, o apóstolo Pedro? Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. O interessante aqui é que quando Pedro chamou a atenção dele, dizendo que ele tinha mentido para o Espírito Santo, que a propriedade era dele, ele podia vender e não dar nada, mas ele citou um valor, deu uma parte e ficou com a outra parte. E na segunda, Pedro diz que ele não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Então, como que fica essa situação? Ananias estava conversando com quem? Com Pedro, que era igual eu, de carne e osso, cheio de defeito, pecador, negou Cristo por 3 vezes, cortou a orelha do soldado Malco. Ele estava falando com um homem cheio de defeito. Mas aqui dá a entender que ele estava falando com o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo estava no Pedro. E nós sabemos que o Espírito Santo não habita no nosso corpo, porque o nosso corpo não é templo do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque o nosso corpo é físico, é cheio de defeitos,
é imperfeito, é carne, não tem nada espiritual, é tudo físico. Então jamais o Espírito do Pai habitaria num corpo cheio de defeito, com inveja, com ódio, com ganância, com adultério, com cobiça, com mentiras, com tapiações, com facções, nada disso. O Espírito do Pai não se computaria com um tipo de comportamento desse. Também Ananias não estava mentindo a Deus, o Pai, o Criador, porque o Pai não estava no Pedro. O Pai não estava nele. Pedro era um homem que vivia segundo a lei mosaica, que ainda vivia a lei da circuncisão. Ele não estava na graça. E o pior de tudo isso aqui é que a preocupação do Pedro era com o dinheiro, com o valor da propriedade que o Ananias vendeu, o valor que ele deu para os apóstolos repartirem entre os necessitados e o restante que ele ficou em posse, o dinheiro era dele, ele poderia fazer o que quiser. O que chama atenção aqui é que o Pedro estava preocupado com o dinheiro. E uma outra coisa que nós chama atenção é que o Messias, o Salvador, nunca mandou Pedro receber dinheiro de ninguém. O Messias nunca disse para as pessoas vender as suas propriedades e dar o dinheiro, colocar o dinheiro no pé dos apóstolos, ou seja, colocar o dinheiro na mão dos apóstolos e os apóstolos repartissem com os necessitados. Ele jamais disse isso. Ele disse, numa ocasião, para o moço rico: vai, vende tudo que tem, reparta com os pobres, vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. Mas ele disse isso para o moço rico. Para o Pedro ele não falou nada. Então aqui o Pedro estava preocupado com o valor do dinheiro. Não estava preocupado com o que o Ananias falou. Mas vamos dar sequência à leitura. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrerá ou o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes por tal valor aquela terra? Ela respondeu: sim, por este valor. Respondeu-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aqui ele não diz o Espírito do Pai, ele diz o Espírito do Senhor. E todos sabem que Senhor é Baal. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor, medo, terror a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Então eu volto a repetir, eu não estou aqui para julgar a atitude do apóstolo Pedro, eu estou aqui debulhando um texto, obedecendo aquilo que o Messias disse: examinai as Escrituras, e também aquilo que Paulo diz: examinai tudo e retendes o que é bom. Então nós vamos lá. Quem foi que matou Ananias e Safira? Para quem que o Ananias e a Safira mentiram? Eles mentiram para o Pedro, porque se eles mentiram para o Pedro, foi Pedro que matou eles. Se eles mentiram para o Espírito do Pai, do Eterno, do Criador, foi o Espírito do Pai que matou eles.
E se eles mentiram para o Pai, o Criador, o Eterno, então foi o Pai, o Eterno, que matou eles. Ou seja, qual dos três que foi? Qual dos três foi que matou Ananias e Safira? Porque o Espírito do Pai não foi. O Pai, o Criador dos céus e da terra, também não foi, porque ele não é assassino. Pedro tinha poder para matar as pessoas? Só no falar assim, ele tinha poder para matar as pessoas? Não, não tinha. Então quem é que dos três foi que matou Ananias e Safira? Por causa do quê? Por causa da desobediência? Por causa de doutrinas? Por causa de batismo? Por causa de santa ceia? Por causa de morada no céu? Não. Por quê? Por causa do dinheiro. O Pedro não estava preocupado com o bem-estar do acontecimento, mas ele estava preocupado com o dinheiro que o Ananias disse que tinha vendido por um certo valor e, na verdade, não era aquele valor. Então, aquilo deixou Pedro irritado, o qual ocasionou a morte dele. Mas eu, que leio as Escrituras, todos os dias eu examino. Todos os dias eu examino, de manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado, qualquer dia da semana. Eu examino. Aquilo que eu vejo que é para mim, eu guardo para mim. Aquilo que eu vejo que é para a época da circuncisão dos judeus, eu deixo para lá, porque isso aí é passado. Isso aí não serve para mim. Isso aí não serve para mim. Não acredito que o Pai, o Criador, matou Ananias e Safira por causa de dinheiro. Eu não acredito que o Espírito do Pai matou Ananias e Safira por causa do dinheiro. Então só resta um suspeito. Um suspeito. O Pedro. Mas eu não estou acusando que foi o apóstolo Pedro que matou eles. Nós estamos aqui analisando o ocorrido e tentar entender o que aconteceu lá naquela época. Então, como o Pai é amor, jamais ele matou alguém, o Criador nunca matou ninguém. O Messias, o Salvador Emanuel, nunca matou ninguém. Porque ele veio buscar e salvar os que havia perdido. Ele não veio condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jamais o Pai, o Criador, jamais o Espírito do Pai iria matar um ser humano por causa de dinheiro. Eles não são assassinos. Então o Pai, o Criador e o Espírito do Pai está descartado. As suspeitas ficam sobre o apóstolo Pedro, mas eu não estou acusando, nós estamos analisando os fatos. Vamos ver o que é que o Messias disse para o apóstolo Pedro, quando ainda na época da circuncisão, na época do antigo pacto, na época em que Pedro guardava as leis mosaicas. Vamos ver o que o Messias, o Salvador, disse a ele. No livro de Lucas, capítulo 22, verso 31. O Messias diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para que vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, Pedro não era convertido. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, porém, respondeu:
Pedro, porém, respondeu: Mestre, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas o Salvador lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará quem me conhece antes que o galo cante. Aqui Pedro está mentindo, porque ele se prontifica até ir para a prisão, junto com o Salvador, com o Messias. E o Messias sabia que ele estava mentindo. E o Messias chama atenção e disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. E isso realmente aconteceu. Nas 3 vezes que perguntaram para Pedro se ele conhecia o Messias, ele negou o Messias e o galo cantou e ele chorou amargamente. Pedro era um mentiroso. O Messias matou ele por causa dele ter mentido? Não, não matou. O Messias conhecia, sabia quem era Pedro. Então ele não matou o Pedro. Então eu pergunto, o Pai, o Criador, ou o Espírito do Pai, mataria Ananias e Safira porque eles mentiram? Não, não matariam, porque o Criador, o Pai, ele não é assassino. Ele é que dá vida e que dá vida eterna para todos aqueles que nele crê. Mas vamos seguir em frente. Vamos ler aqui para juntar o texto com o contexto, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 23. Mateus 16, verso 23. Diz assim: Mas o Messias, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Isso aqui o Salvador, o Messias, Emanuel, dizendo para o Pedro. O mesmo Pedro lá que falou que o Ananias e a Safira tinham mentido. Aqui o Messias disse para ele: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não coagita das coisas do Pai, e sim das coisas dos homens. Aqui, antes da morte do Salvador, ele já dizia que Pedro era uma pedra, porque ele estava se preocupado com as coisas dos homens, com dinheiro, e não com as coisas do Pai, com as coisas espirituais. Então, o Salvador, o Messias, ele já conhecia muito bem qual era a índole do Pedro. Mas mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, mesmo sabendo que o Pedro estava preocupado era com o dinheiro e não com as coisas do Pai, ninguém matou ele. O Messias não matou, o Pai não matou, o Espírito do Pai também não matou o Pedro. Porque o Pai é amor, ele não mata ninguém. O Espírito do Pai também não mata ninguém. Então quem foi que matou Ananias e Safira? Abra o seu entendimento. Procure a resposta. Vamos fechar esse contexto aqui, para nós darmos sequência, para que o vídeo não fique muito comprido. Ali nós vemos que o Ananias vendeu a propriedade dele e levou uma certa quantia em dinheiro para os apóstolos repartirem entre os necessitados. Isso está no relato de Atos 5, onde eu li, você está acompanhando e você pode reler também. Agora veja o que o Messias disse concernente ao dinheiro. Veja como é totalmente diferente do que se realiza dentro do sistema religioso, totalmente diferenciado daquilo que Pedro disse lá na morte de Ananias e Safira. No livro de Mateus, capítulo 6, diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste.
Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Foi o que o Ananias fez. Ele fez as suas esmolas ali na frente de todo mundo, tocou trombeta ali e já recebeu a recompensa dele. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, o Criador, que vê em secreto, te recompensará. Então, esse ensinamento aqui, que o Salvador, o Messias, passou para os apóstolos, Pedro não obedeceu. Pedro não ensinou isso aqui para o Ananias e para Safira. De jeito nenhum ele não ensinou isso aqui. Porque se ele tivesse ensinado, o Ananias, quando vendeu a propriedade dele, não teria levado, a gente não sabe quanto, porque não fala a quantia, e não teria depositado ao pé dos apóstolos para que todos vissem. E aplaudiram, certamente, quando eles viram o que o Ananias fez. Ele falou, nossa, esse homem deve ser um homem muito caridoso, né? Um homem que tem muito amor ao próprio. A quantidade de dinheiro que ele está dando para repartir entre os necessitados. A gente vê muito isso aí nos dias de hoje, dentro do sistema religioso, né? Pessoas preocupadas mais com o dinheiro, com os dízimos, com as ofertas, do que com a própria salvação. Mas vamos dar sequência para nós fecharmos esse vídeo aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, do verso 10 até o verso 19. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede do Pai, nem aquele que não ama o seu irmão. Você acha que o comportamento, a atitude de Pedro com Ananias e Safira foi uma atitude de amor? Ou não? Verso 13. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos justas. Você está conseguindo entender, irmão? Você consegue entender aonde que eu quero chegar? Que o pai não poderia matar Ananias e Safira? Que o espírito do pai não poderia matar Ananias e Safira? Por quê? Porque diz assim, ó, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. Quem é o maligno que assassina, que mata as pessoas? Quem é? Responde para mim, líder religioso. Quem é o maligno que mata as pessoas? É o Pai? É o Criador? Meu irmão, meu querido irmão, você está acompanhando o raciocínio da lógica? Nós não estamos aqui julgando e nem acusando o apóstolo Pedro. Nós estamos analisando aquilo que aconteceu. Nós estamos examinando os fatos que aconteceram. Quem é que matou Ananias e Safira? E isso compete a você, mente iluminada. Você que está na graça, você sabe quem foi que matou Ananias e Safira. Você sabe que não foi o Pai, o Criador. Você sabe que não foi o Espírito do Pai que matou eles também, por causa de dinheiro. No verso 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É assassino. É assassino. Se foi o pai que matou Ananias e Safira, ele é assassino. Se foi o espírito do pai que matou, ele é assassino. Se foi Pedro que matou eles,
Ele é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Você está conseguindo entender, meu irmão? Você que está na graça, você que já saiu do sistema religioso, você que já saiu dessa gaiola de doutrinas de homem, de estatutos, de coisas de homem, você está conseguindo entender a situação, irmão? Todo aquele... Nisto conhecemos o amor que o Messias deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor do Pai? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, se é o maligno, o primeiro assassinato, a primeira morte que aconteceu foi a morte do Abel. Caim, que era irmão dele, matou o Abel. Por que ele matou? Porque o Caim era filho do maligno, assassino. E o Abel, as obras do Abel eram obras boas. Eram obras boas. Então, como que eu vou dizer para você, irmão, como que eu vou abrir essa passagem de Atos 5 e dizer que foi Deus ou foi o Espírito Santo que matou Ananias e Safira porque eles repartiram, não deram tudo o dinheiro no pé dos apóstolos? Eu estaria chamando o Criador, aquele que me dá o fôlego de vida, aquele que faz o sol se levantar e pôr sobre a nossa cabeça, aquele que faz a chuva cair sobre a face da terra, aquele que permite que nós tenhamos vida e vida com abundância. Jamais o Pai, o eterno Criador, mataria um casal de pessoas por causa de dinheiro. Você consegue entender, irmão? Você que ainda está preso na gaiola do sistema religioso, pensa com você mesmo, irmão, meu querido irmão. Pense com você mesmo. Nossa, o Ananias mentiu para o Pedro e Deus matou o Ananias porque o Ananias mentiu. É isso que você acredita? Que o pai matou Ananias e Safira por causa do dinheiro? É isso? É isso que você entende, meu irmão? É isso que te ensinam dentro do sistema religioso? Você acha, meu irmão, que um pai tão amoroso, conforme o Criador, que ele deu o seu filho... O Pai amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer numa estaca, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Você teria coragem, meu irmão, de deixar o teu filho, o teu único filho que você ama, morrer no lugar de uma outra pessoa? Você teria essa coragem? Não, porque eu também não teria essa coragem. E você acredita que o Pai, o Criador, um Deus amoroso, mataria Ananias e Safira por causa de dinheiro, meu irmão? É isso que você acredita, meu irmão? Porque se for isso que você acredita, meu irmão, você precisa sair do sistema religioso. Você precisa se desligar dessa imundícia que chama religião e buscar a graça. Nós não estamos mais, meu querido irmão, debaixo da maldição das leis de Moisés que mandava matar as pessoas à pedrada. Nós não estamos mais
Assim como aconteceu com Estevão, que foi morto à pedrada por dizer que o Pai, o Criador, não habita em templo, em sinagoga e igreja de pedra. Nós não estamos debaixo da maldição da lei de Moisés, da circuncisão, dos dízimos. Nós estamos na graça que nós estamos. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue compreender que o pai jamais mataria quem quer que fosse por causa de dinheiro, meu irmão? Você acredita que o espírito do pai jamais mataria Ananias e Safira por causa de dinheiro, irmão? Ou você crer que esse pai amoroso é um assassino que teve a capacidade de matar um casal por causa de dinheiro? É isso que o sistema religioso ensina. Aterroriza você. Porque quando aconteceu isso aí, que morreu o casal, caiu um grande temor sobre aquela comunidade lá em Israel. Mas temor de quem? Do Pedro. Eles achavam que Pedro era um semideus. O Pedro abriu a boca. Você não mentiu ao homem, mas mentiu a Deus. Você vai morrer. Quem foi que disse que ele ia morrer? Foi o pai? Foi o espírito do pai que falou que Ananias e Safira ia morrer? Não. Quem foi que falou? Pedro. E de quem que as pessoas ficaram com medo? Do Pedro. Ficaram com temor, ficaram aterrorizadas, com medo dele, começaram a vender tudo que tinha, dar para os outros e morar na rua. É o mesmo golpe que usam hoje no sistema religioso, que você tem que sacrificar tudo no altar. Eu vejo nos programas de televisão passando aquelas letras lá, ajude a obra de Deus para que você se prospere, ajuda a obra de Deus para você prosperar. Meu irmão, se você precisa ajudar a obra de Deus, você tem que dar dinheiro para a obra de Deus. Quem é que vai devolver para você, sendo que aquele Deus lá está pedindo dinheiro? Como que ele vai prosperar a tua vida, sendo que ele está pedindo para você ajudar ele? Pensa nisso, meu irmão. Eu não estou aqui julgando Pedro, não estou blasfemando, eu só estou chamando você para raciocinar. Quem foi que matou Ananias e Safira? Foi o pai, o Criador? Foi o espírito do pai? Ou foi Pedro que matou Ananias e Safira por causa do dinheiro? Faça essa pergunta, irmão. Faça essa pergunta, raciocine. Aprenda a raciocinar e peça ao Pai que ilumine o teu coração. Peça ao Pai que derrame a graça sobre você para que você possa entender as verdades absolutas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Ficou um pouco extenso, irmãos, mas nós voltaremos com outros vídeos, se o Eterno nos permitir. Peço humildemente a você, se inscreva no canal do Misael Honório, dê o seu like aí, compartilhe para que outras pessoas aprendam a raciocinar. Aprenda a raciocinar. Não estamos mais debaixo das leis mosaicas da circuncisão e dos dízimos. Hoje estamos na graça, na misericórdia e no perdão. Que a graça e a paz e a misericórdia do Altíssimo seja derramado sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família.